A chuva fina caía sobre as ruas movimentadas de Gangnam em Seul, transformando o asfalto em um espelho reluzente de neon e luzes de lojas. Ji Eun, com seus 24 anos e um casaco puído que mal a protegia do frio outonal, equilibrava uma bandeja improvisada de doces caseiros nas mãos trêmulas. Ela era só mais uma vendedora ambulante naquele bairro chique, onde os ricos desfilavam em carros importados, e ela lutava para pagar o aluguel de um quartinho apertado no subsolo de um prédio decadente. Seus doces, madeleines de matcha e biscoitos de gengibre com recheio de mel, eram sua única salvação, feitos na cozinha minúscula da mãe doente, que mal se mexia na cama há meses. Compre doces fresquinhos, feitos com amor, só 10.000 won no pacote, gritava Ji Eun para os pedestres apressados, ignorando os olhares de pena ou desdém. Seu rosto redondo, com sardas leves e olhos castanhos, cheios de determinação, contrastava com a elegância fria ao redor. Ela havia largado a faculdade de artes para isso, para sobreviver. Mas hoje algo parecia diferente. O tráfego parou de repente, um engarrafamento inexplicável no cruzamento lotado. Carros pretos reluzentes, com vidros fumê e motoristas de terno, bloquearam a rua como uma barricada viva. No meio da confusão, um homem saiu do carro de trás, o maior de todos, um Mercedes blindado que parecia engolir a luz da rua. Ele era alto, ombros largos sob um casaco de lã cinza que gritava poder, o cabelo preto penteado para trás com precisão militar. Kang Min-ho, o chefe da máfia coreana que controlava as sombras de Seul, não era homem de parar por bobagens. Aos 32 anos, ele comandava redes de contrabando e cassinos subterrâneos com punho de ferro, seu nome sussurrado em becos escuros como uma maldição. Mas ali estava ele, os olhos escuros fixos em Ji Eun como se o mundo tivesse congelado. Ele a viu primeiro, aquela garota miúda, com o cabelo preso em um coque bagunçado, vendendo doces como se fosse a coisa mais normal do mundo, em meio ao caos que ele mesmo causava. Min-ho franziu a testa, intrigado. Ninguém ousava bloquear seu caminho, mas algo na simplicidade dela o fez sinalizar para os motoristas. Os carros pararam completamente, buzinando em vão, enquanto ele se aproximava com passos firmes, ignorando os olhares curiosos dos transeuntes. Ji Eun piscou confusa, quando o homem parou bem na sua frente, tão perto que ela sentiu o cheiro sutil de colônia amadeirada misturado ao ar úmido. Ele era bonito de um jeito perigoso, com traços afiados como uma lâmina, queixo quadrado, lábios finos que mal sorriam. "Quanto é tudo isso?" perguntou ele a voz grave e rouca, como se estivesse acostumado a dar ordens, não a negociar. Ela engoliu em seco, o coração acelerando sem motivo aparente. Tudo?" "São uns 20 pacotes, senhor. 200.000 won, mas eu dou desconto se..." balbuciou Ji Eun, ajustando a bandeja. Seus dedos roçaram os dele por acidente ao entregar um pacote de teste e um arrepio inesperado subiu pela espinha dela. Ele não recuou. Em vez disso, seus olhos se demoraram nos dela. Um brilho de curiosidade que ela não soube interpretar. Min-ho pegou o pacote sem desviar o olhar, mordendo um biscoito devagar. O sabor doce explodiu na boca, simples e genuíno, algo que ele não provava há anos em meio a jantares opulentos e traições. "Compre tudo", ordenou ele aos capangas que surgiram do nada, como sombras vivas. Em segundos, os homens esvaziaram a bandeja, enchendo sacolas com todos os doces. Ji Eun ficou boquiaberta, contando o dinheiro que ele lhe entregou. Não 200.000, mas o dobro, notas crocantes que ela nunca vira juntas. "Obrigada, senhor. Volte sempre", disse ela, rindo nervosamente, um rubor subindo as bochechas. Era humor no ar, ou pelo menos ela tentava ver assim. Um homem rico comprando tudo só porque sim. Mas Min-ho não riu. Ele se inclinou um pouco mais, o suficiente para que ela sentisse o calor do corpo dele contra o frio da rua. "Seu nome?" murmurou, a voz baixa, como se fosse um segredo. "Ji-eun Park Ji-eun", respondeu ela, o nome saindo mais suave do que pretendia. Seus mundos colidiam ali, na calçada molhada,
a garota pobre que mal pagava as contas e o rei das sombras que matava por lealdade. Ele assentiu, um sorriso fantasma nos lábios. Cuide-se, Ji-eun. Seul não é gentil com os fracos. Enquanto os carros ronronavam de volta à vida, Min-ho voltou para o Mercedes, mas não sem antes lançar um último olhar para ela. Um olhar que prometia mais do que doces. Ji-eun guardou o dinheiro no bolso, o peito apertado de uma mistura de alívio e algo indefinido, perigoso. Ela não sabia que naquele momento havia chamado a atenção de um homem que não deixava nada ao acaso. Mas quando ela virou a esquina para voltar ao seu quartinho, um carro preto a seguiu discretamente pelas ruas estreitas de Itaewon, onde as luzes de bares piscavam como olhos vigilantes. Alguém sussurrou no rádio do veículo. O chefe quer saber mais sobre ela. Ji-eun sentiu um calafrio, ignorando-o como paranoia da chuva. Mal sabia que sua vida comum acabara de ser engolida pelo submundo. E Min-ho, no banco de trás do carro, ainda sentia o gosto doce nos lábios. Um desejo inesperado se acendendo em seu peito frio. O que ele faria com isso? Ji-eun correu pelas ruas estreitas de Itaewon, o dinheiro novo queimando no bolso da saia jeans desgastada. A chuva havia parado, deixando o ar fresco e carregado com o cheiro de comida de rua. Tteokbokki fervendo em panelas de vendedores ambulantes e o vapor de frango frito escapando das barracas iluminadas por lâmpadas amarelas. Seu coração ainda batia forte, não só pelo susto do engarrafamento, mas por aquele homem. Quem era ele para comprar tudo assim, com olhos que pareciam perfurar a alma? Ela riu sozinha, balançando a cabeça. Deve ser algum excêntrico rico, murmurou, virando para o beco que levava ao seu prédio. No dia seguinte, o sol de outono filtrava pelas janelas embaçadas do café onde Ji-eun trabalhava como garçonete temporária. O lugar era um cantinho modesto em Hongdae, perto da universidade, cheio de estudantes tagarelando sobre K-dramas e idols. Ela limpava as mesas com um pano úmido, o avental branco amarrado na cintura fina, ignorando o cansaço nos ombros. A mãe precisaria dos remédios, e aqueles 200.000 won extras seriam um alívio, o suficiente para uma semana de calmaria. Ei, Ji-eun, você parece que ganhou na loteria ontem. O que rolou? Perguntou Su-min, sua amiga e colega de turno, uma garota de cabelo tingido de rosa e piercing no nariz, enquanto preparava lates atrás do balcão. Ji-eun sorriu, enrubescendo um pouco. Ah, nada demais. Um cara comprou todos os meus doces de uma vez, tipo, parou o trânsito inteiro. Ela riu, imitando o gesto dramático do homem com as mãos, mas o som da porta tilintando a interrompeu. Entrou um grupo de homens de terno escuro, com auriculares discretos e posturas rígidas, como se o café fosse uma missão secreta. Ji-eun piscou, reconhecendo um deles. O motorista do Mercedes de ontem, com cicatrizes sutis no pescoço. Seu estômago revirou. Bem-vindos! Mesa para quantos? Perguntou ela, forçando um tom profissional. O homem principal, um brutamontes chamado Tai-woo, capanga leal de Min-ho há anos, assentiu com um grunhido. Só café preto, e rápido. Eles se sentaram em uma mesa no canto, murmurando em voz baixa, os olhos varrendo o lugar como falcões. Ji-eun serviu as xícaras com mãos firmes, mas quando se inclinou para colocar a de Tai-woo, ele a segurou pelo pulso de leve, o toque frio e inesperado. O chefe manda dizer que os doces foram um sucesso, ele quer mais, amanhã, no mesmo lugar. Ela congelou, o calor subindo pelo braço onde os dedos dele apertavam. O quê? Quem é esse chefe? Eu não. Eu vendo quando posso, mas não sou fornecedora particular. Sua voz saiu mais aguda do que pretendia, atraindo olhares curiosos dos estudantes. Su-min ergueu uma sobrancelha do balcão sussurrando. Amiga, esses caras parecem saídos de um filme de gangsters. Cuidado! Ji-eun puxou o braço devagar, o coração martelando. Era ele? Aquele homem de ontem, invadindo seu mundo simples como uma sombra? Enquanto isso, do outro lado da cidade, em um arranha-céu reluzente de Gangnam, Min-ho observava a tela de um tablet em sua sala envidraçada. Imagens granuladas de câmeras de rua mostravam Ji-eun no café, rindo com a amiga, o avental destacando as curvas suaves do corpo dela.
Ele franziu a testa, um ciúme irracional apertando o peito. Quem era aquela garota de cabelo rosa tocando o braço dela? Tai-Woo havia relatado tudo. A vida humilde, a mãe doente, o emprego precário. Simples demais para Seul, vulnerável demais. Traga-a para mim amanhã, ordenou Min-ho ao telefone, a voz baixa e controlada, mas com um tom possessivo que nem ele reconhecia. Seus homens obedeceram sem questionar. Afinal, o chefe nunca pedia, ele exigia. De volta ao café, o turno de Ji-eun terminou ao entardecer, o sol poente tingindo as ruas de Hongdae de laranja. Ela caminhava para casa, o ar cheio de música de rua e risadas de jovens dançando breakdance nas calçadas. Mas o humor leve evaporou quando um carro preto parou ao seu lado, a mesma placa de ontem. A janela desceu, revelando Min-ho no banco de trás. O casaco aberto revelando uma camisa branca que moldava o peito largo. Seus olhos escuros a fixaram, e um sorriso sutil curvou os lábios. Não frio, mas intrigado, quase humano. Entre, Ji-eun. Preciso falar com você, disse ele, a voz grave ecoando no carro refrigerado. Ela hesitou, o vento bagunçando o cabelo solto, mas algo no olhar dele, uma mistura de comando e curiosidade genuína, a fez obedecer. Sentou-se no couro macio, o cheiro de couro novo e da colônia dele invadindo seus sentidos. O carro deslizou para frente, deixando Hongdae para trás. Por que você fez isso ontem? Comprar tudo. E agora isso? Perguntou ela, cruzando os braços para esconder o tremor. Um toque de humor escapou. Eu pensei que você fosse um ladrão chique ou algo assim. Min-ho riu baixinho, o som raro e rouco, surpreendendo até a si mesmo. Ele se inclinou um pouco, o joelho roçando o dela por acidente, ou não, enviando um calor inesperado pela perna dela. Ladrão? Talvez. Mas seus doces. Eles me lembraram algo real, em um mundo de mentiras. Seus dedos tamborilaram no braço da porta, mas os olhos demoraram no rosto dela, traçando as sardas como se fossem um mapa. Ji-eun sentiu o ar ficar mais denso, o espaço entre eles carregado de tensão. Ela desviou o olhar, mas não antes de notar a cicatriz fina na mão dele, um lembrete sutil do perigo que ele carregava. Eles pararam em um café escondido em um beco de Myeongdong, um lugar chique com paredes de tijolo exposto e jazz suave ao fundo. Min-ho pediu chá verde para ela e uísque para si, os corpos próximos na mesa pequena. Eu cuido das coisas em Seul, coisas que você não quer saber, confessou ele, a voz baixa, enquanto seus dedos roçavam os dela ao passar o bule. O toque foi elétrico, demorado o suficiente para fazer o pulso dela acelerar. Mas você é diferente. Quero que faça mais doces para mim, e eu pago bem. Melhor que esse emprego de garçonete. Ji-eun riu nervosa, mas com um brilho de desafio nos olhos. Ah, sim. E o que te faz pensar que eu quero lidar com um mistério como você? Seul tem muitos ricos excêntricos. Ela brincou com a xícara, mas o calor do olhar dele a prendia, uma faísca de desejo misturada ao medo. Min-ho se aproximou mais, o hálito morno contra a orelha dela. Porque eu não sou excêntrico, Ji-eun, eu sou perigoso. E você me intriga demais para deixar ir. O momento se esticou, os lábios dele a centímetros dos dela, o ar pulsando com possibilidade. Mas então o telefone de Min-ho vibrou, uma mensagem urgente de um rival. Intrusos no cassino, agora. Ele se afastou abruptamente, o rosto endurecendo. Vá para casa. Tai-Woo vai te levar. E amanhã? Traga os doces, ou eu mesmo vou buscar você. O tom era uma ordem, mas carregado de promessa, uma linha cruzada, um mundo colidindo. Ji-eun saiu do carro com as pernas bambas, o coração em disparada, sem saber que naquela noite os inimigos de Min-ho já a viam como um ponto fraco. E ele, pela primeira vez, sentia o peso de querer proteger algo além do império. A noite caía sobre Seul como um manto de veludo negro, as luzes de neon de Myeongdong piscando como estrelas artificiais nas vitrines lotadas de compradores noturnos. Ji-eun caminhava apressada pela calçada irregular, o eco dos saltos baixos, misturando-se ao burburinho de vendedores de rua,
oferecendo hoteok crocante e chá de canela. Seu corpo ainda formigava com o toque fantasma dos dedos de Min-ho, aquele roçar casual que havia durado segundos demais no café. Perigoso, ele dissera, e ela sentia isso agora, um arrepio que não era só do vento frio de outono. Tai-woo, o capanga de rosto marcado, seguia-a a uma distância discreta, em um carro simples, como prometido. Mas sua presença a deixava inquieta, como se estivesse sendo vigiada por um lobo disfarçado de cão de guarda. Em casa, o quartinho no subsolo de um prédio em Itaewon cheirava à umidade e ao remédio amargo da mãe. Ji-eun preparou uma sopa simples de algas e arroz, sentando-se ao lado da cama da Sra. Park, cujos olhos cansados brilhavam de curiosidade. Filha, você parece agitada. Foi um bom dia no café? A voz fraca da mãe a ancorava à realidade, longe daquele mundo de carros blindados e olhares intensos. Jean sorriu, forçando leveza. Só mais um dia, Oma. Ganhei uma gorjeta boa vendendo doces. Ela omitiu o resto, o coração apertado pela mentira branca. Como explicar um homem que parava o trânsito por biscoitos e a fazia sentir como se o ar entre eles pudesse incendiar? Na manhã seguinte, o sol filtrava pelas cortinas finas, acordando Ji-eun com um alarme insistente. Ela passou a madrugada na cozinha improvisada, amassando massa para mais madeleines de matcha, o aroma verde e doce enchendo o ar úmido. Ele quer mais? Que seja, murmurou para si mesma, rindo de nervoso enquanto polvilhava açúcar nos biscoitos. Mas o riso morreu quando bateram à porta. Não o toque leve de um vizinho, mas batidas firmes, autoritárias. Seu pulso acelerou. Abrindo uma fresta, ela viu Tai-woo, impassível como uma estátua, com uma sacola preta na mão. O chefe mandou isso, roupas, para o jantar de hoje. Ji-eun piscou, confusa, pegando a sacola com relutância. Dentro, um vestido de seda preta, simples, mas elegante, com um decote que gritava sofisticação, algo que ela nunca usaria em sua vida de garçonete e vendedora ambulante. Didi, jantar? Eu disse que só faço doces. Não sou. O quê? Sua cozinheira particular? Sua voz saiu aguda, um misto de indignação e humor involuntário, imaginando-se como uma figurante em um drama de mafiosos. Tai-woo não sorriu. Seus olhos frios a mediram. Ordens do chefe. Ele cuida de você agora. Esteja pronta às 7, no lobby do hotel em Gangnam. Ele se foi sem mais palavras, deixando Ji-eun com o vestido nas mãos trêmulas e uma sensação de que sua vida simples estava sendo reescrita à força. O dia passou em um borrão. Turno no café, onde So-min a bombardeou de perguntas sobre o cara misterioso do dia anterior, e Ji-eun desviando com piadas sobre clientes ricos demais para o nosso latte ruim. Mais à tarde, ela se arrumou no banheiro apertado, o vestido moldando suas curvas de um jeito que a fazia se sentir exposta, vulnerável. O tecido fresco roçava a pele como um sussurro, e ela prendeu o cabelo em ondas soltas, passando um batom vermelho emprestado da mãe. Um toque de rebeldia. Isso é loucura, resmungou ao espelho, mas desceu ao lobby do hotel reluzente em Gangnam, onde o mármore polido refletia as luzes de lustres como diamantes. Min-ho a esperava no salão privativo, uma suíte no topo do edifício com vistas panorâmicas da cidade pulsando abaixo. Ele usava um terno preto impecável, a gravata solta revelando a linha forte do pescoço, e ao vê-la, seus olhos escuros se arregalaram por um segundo, uma rachadura na armadura fria. Você veio, disse ele, a voz grave e baixa, estendendo a mão como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ji-eun hesitou, mas aceitou, sentindo o calor da palma dele envolver a sua, um aperto firme que enviou faíscas pelo braço. Eu vim pelos doces, e porque você parece o tipo que não aceita não como resposta, rebateu ela, com um sorriso travesso para mascarar o nervosismo. O humor aliviou o ar tenso, e Min-ho riu de novo. Aquele som rouco que a desarmava. Eles se sentaram à mesa posta para dois, velas tremulando e pratos de hanjong-sik, carnes grelhadas, kimchi fresco e sopa de abóbora, exalando vapores reconfortantes. Mas o jantar não era só comida, era uma porta para o mundo dele.
Min-ho serviu vinho tinto em taças de cristal, seus dedos roçando os dela de propósito dessa vez, demorando o suficiente para fazer o pulso dela disparar. Eu controlo os cassinos subterrâneos de Seul. Contrabando de joias, dívidas que nunca são perdoadas, confessou ele, os olhos fixos nos dela, revelando uma fraqueza que ninguém via, a solidão de um homem que matava para sobreviver. Mas ontem, seus doces, eles me fizeram lembrar de casa, antes de tudo isso. Minha mãe fazia biscoitos assim antes de... Ele parou, o maxilar tenso, e Ji-eun sentiu uma pontada de empatia, estendendo a mão para tocar a dele impulsivamente. O toque foi elétrico, os dedos dela traçando a cicatriz na mão dele, o ar entre eles carregado de desejo não dito. Min-ho se inclinou, o hálito morno misturando-se ao dela, os lábios a milímetros de distância. Você me faz querer algo real, Ji-eun. Algo que não quebre, murmurou ele, a voz rouca de vulnerabilidade, o corpo dele irradiando calor contra o dela, na cadeira próxima. Ela sentiu o peito subir e descer rápido, o cheiro amadeirado da colônia dele invadindo seus sentidos, o coração batendo como um tambor. Seus lábios se roçaram quase, um quase kiss que prometia fogo. E Ji-eun fechou os olhos, rendendo-se ao puxão magnético. Mas o momento estilhaçou como vidro. A porta se abriu com violência, Tai-woo irrompendo, o rosto pálido. Chefe, os rivais do clã japonês, eles sabem da garota. Estão no lobby, armados. Vêm por você e por ela. Min-ho se levantou como um predador, os olhos endurecendo, puxando Ji-eun para trás dele com um braço possessivo. O perigo explodiu no ar, e ela congelou, o quase beijo esquecido em meio ao caos iminente. O ar na suíte pareceu congelar, o som distante do jazz do lobby ecoando como um presságio sombrio. Ji-eun sentiu o braço de Min-ho ao redor de sua cintura, firme como uma âncora. Mas o pânico subia pela garganta dela como bile. Rivais japoneses, armados. As palavras de Tai-woo giravam em sua mente, transformando o jantar romântico em uma armadilha mortal. Ela nunca imaginara que doces caseiros a levariam a isso, um mundo onde olhares intensos davam lugar a balas e sangue. Saia por trás, ordenou Min-ho para Tai-woo, a voz baixa e controlada, mas os músculos do braço dele se contraíram contra as costelas dela, um toque protetor que misturava medo e algo mais profundo, possessivo. Ele a empurrou gentilmente para o lado da mesa, os olhos escuros varrendo a sala como um lobo farejando predadores. Ji-eun, fique atrás de mim. Não se mexa a menos que eu diga. Seu tom era uma ordem, mas havia uma suavidade subjacente, uma rachadura na fachada de chefe implacável que a fez hesitar. Ela queria rir da absurdidade. Ela, uma garçonete de Hongdae, no meio de uma guerra de máfias. Mas o medo a calou, o coração martelando contra o peito. Tai-woo assentiu, sacando uma pistola discretamente do coldre sob o paletó, e correu para a porta lateral que levava às escadas de serviço. Min-ho pegou o telefone, discando com dedos ágeis, murmurando coordenadas para reforços invisíveis. Eles sabem de você porque eu os forcei a saber, confessou ele de repente, virando-se para ela com uma intensidade que cortava o ar. Seus olhos, aqueles olhos que horas antes prometiam beijos, agora queimavam com culpa e fúria. Eu te trouxe aqui para te proteger, mas eu te expus. Meu mundo não perdoa fraquezas. Ele se aproximou, o corpo alto bloqueando a vista da porta principal, e por um segundo sua mão subiu ao rosto dela, o polegar roçando a bochecha sardenta em um toque terno, elétrico, que fez o estômago dela revirar de desejo misturado ao terror. Ji-eun engoliu em seco, o cheiro da colônia dele, madeira e fumaça, invadindo seus sentidos, um lembrete cruel do quase beijo interrompido. Proteger, você me arrastou para isso. Eu só vendia doces, Min-ho. Minha mãe, ela depende de mim. Se algo acontecer... Sua voz falhou, lágrimas quentes pinicando os olhos, mas ela ergueu o queixo, um fogo de determinação acendendo apesar do pavor. Era o dilema rasgando-a por dentro. Fugir para a segurança da vida simples ou ficar e enfrentar o homem que a fazia sentir viva de um jeito perigoso? O toque dele na pele dela
era uma âncora e uma corrente. Ela queria se jogar nos braços dele, sentir o calor do peito largo contra o seu. Mas o som de passos pesados no corredor a paralisou. Eu sei, murmurou Min-ho, a voz rouca, inclinando-se até que seus lábios roçassem a testa dela em um beijo fantasma, o hálito morno enviando arrepios pela espinha dela. Você é a fraqueza que eu nunca pedi, mas não vou te perder, não para eles. Seus dedos desceram ao pescoço dela, traçando a linha da clavícula exposta pelo vestido, um gesto sensual que contrastava com a urgência, fazendo o corpo dela responder apesar de tudo, calor se espalhando pelo ventre, um anseio que atraía. Ele a puxou mais perto, o peito dele pressionando o dela por um instante, o batimento acelerado dele ecoando o dela, como se fossem um só no caos. Confia em mim, Jeon, eu cuido disso. Mas o dilema a corroía. Lealdade ao mundo dele significava abandonar o dela. Ela pensou na mãe, nos turnos exaustivos no café, na simplicidade que agora parecia um paraíso perdido. E se eu não quiser isso, seu mundo de segredos e balas, eu não sou como você, sussurrou ela, as mãos subindo instintivamente ao colarinho da camisa dele, sentindo a pulsação na jugular, o tecido macio sob os dedos. Um humor amargo escapou em sua voz trêmula. Eu mal sei atirar em um mosquito, quanto mais em rivais japoneses. Min-ho sorriu de lado, um brilho fugaz nos olhos, mas o som de elevadores rangendo no andar abaixo os silenciou. De repente, tiros ecoaram do lobby, abafados pelas paredes grossas, mas o suficiente para fazer as taças na mesa trepidarem. Min-ho a arrastou para o canto da suíte, pressionando-a contra a parede envidraçada, com vista para as luzes piscantes de Gangnam. Seu corpo cobria o dela completamente, os quadris dele contra os dela em uma proximidade que roubava o fôlego, calor, tensão, desejo pulsando como uma corrente elétrica. Fique quieta, sussurrou ele contra o ouvido dela, os lábios roçando a concha, enviando ondas de calor pelo corpo dela. Ela sentiu a rigidez da arma no coldre dele contra sua coxa, um lembrete mortal, mas também o tremor sutil no abraço dele, uma vulnerabilidade que a humanizava. Eu não posso te perder antes de te ter de verdade, confessou ele, a voz baixa e carregada, os dedos entrelaçando-nos dela em um aperto desesperado. Jeon fechou os olhos, o corpo traidor se moldando ao dele, o cheiro de suor e colônia misturando-se ao perfume das velas apagadas. Era paixão no fio da navalha, o desejo de beijá-lo ali, de se entregar ao fogo que ele acendia, colidindo com o pavor de nunca mais ver o sol nascer. Me tire daqui, Min-ho, por favor, implorou ela, a voz um sussurro rouco, as unhas cravando levemente no braço dele. Ele assentiu, beijando a têmpora dela rapidamente. Um toque que prometia mais, mas o barulho de portas sendo arrombadas no corredor os separou. Tai Wu reapareceu, ofegante, com um arranhão sangrento no braço. Eles subiram, 2 andares abaixo. Precisamos ir agora, pelo heliponto. Min-ho praguejou baixinho, puxando Ji-un pela mão em direção à saída de emergência. Eles correram pelas escadas de serviço, o eco dos passos misturando-se a tiros distantes, o ar úmido e claustrofóbico. No topo, o heliponto ventoso os recebeu com rajadas frias, o rotor de um helicóptero já girando, pilotado por um homem de confiança. Min-ho a ergueu para dentro, o corpo dele pressionando o dela no assento apertado, as mãos protetoras em suas coxas enquanto o helicóptero decolava, seu se afastando abaixo como um mar de luzes hostis. Mas no meio do voo, o rádio crepitou com a voz de um traidor. Chefe, ela é o alvo agora. Alguém do seu círculo a entregou. Os japoneses oferecem o dobro pela cabeça dela. Min-ho congelou, os olhos se voltando para Ji-un com uma mistura de fúria e dor. O braço ao redor dela apertando como se temesse que ela evaporasse. Betrayal, traição de dentro do clã. E agora a escolha dele, salvá-la custasse o império ou sacrificá-la para sobreviver. Ji-un viu o conflito nos olhos dele, e seu coração se partiu, sabendo que o preço da paixão poderia ser a separação eterna. O helicóptero cortava o céu noturno de Seul como uma lâmina.
as luzes da cidade se desfazendo em borrões coloridos abaixo deles. Ji-eun se encolhia no assento apertado, o corpo ainda colado ao de Min-ho. O calor dele uma âncora no turbilhão de medo que a consumia. O braço dele a envolvia possessivamente, os dedos cravados na curva da cintura dela, como se temesse que o vento a levasse embora. O rádio crepitava com estática, ecoando a traição. Alguém do clã de Min-ho a havia vendido aos rivais japoneses. Ela sentia o peito dele subir e descer rápido contra o seu, o cheiro de suor e colônia misturando-se ao ar rarefeito da cabine. Quem faria isso? Sussurrou ela, a voz trêmula, os olhos fixos no rosto dele, iluminado pelas luzes instrumentais. Min-ho não respondeu de imediato. Seu maxilar estava tenso, os olhos escuros perdidos em memórias sombrias. Eles pousaram em uma pista escondida nos arredores de Incheon, um hangar abandonado que cheirava a óleo e ferrugem, longe dos olhares de Gangnam. O piloto desligou os rotores e o silêncio caiu como uma cortina pesada. Tai-woo, com o braço enfaixado às pressas, ajudou Ji-eun a descer. Mas Min-ho a puxou de volta, os corpos se chocando em uma proximidade que roubava o fôlego dela. Você fica comigo, murmurou ele contra o ouvido dela, os lábios roçando a pele sensível, enviando um arrepio que misturava desejo e pavor. Ela sentiu o coração dele martelar contra o peito dela, uma vulnerabilidade que ele raramente mostrava. Mas e os rivais? E o traidor? Minha mãe. Eu preciso voltar para ela, protestou Ji-eun, as mãos subindo instintivamente ao colarinho da camisa dele, sentindo a pulsação acelerada na garganta. Um riso amargo escapou dela, fraco e forçado. Eu vendia doces na rua, Min-ho. Agora sou alvo de máfia japonesa. Isso é pior que um K-drama ruim. Min-ho a olhou, os olhos suavizando por um instante, e ele a beijou na testa, um toque demorado que fez o corpo dela derreter apesar do caos. Eu cuido da sua mãe. Já mandei homens para protegê-la. Mas você é o meu ponto fraco agora. Ele a levou para dentro do hangar, onde uma suíte improvisada esperava, um quarto simples com cama de campanha e uma mesa de metal, iluminado por uma lâmpada fraca. Tai-woo ficou do lado de fora, vigiando enquanto Min-ho trancava a porta. O ar estava carregado, o espaço pequeno forçando-os a uma intimidade inescapável. Ele se sentou na beira da cama, puxando-a para o colo dele sem cerimônia, as mãos grandes envolvendo a cintura dela, os polegares traçando círculos lentos no tecido do vestido, enviando ondas de calor pelo ventre dela. Sente-se aqui. Precisamos falar, disse ele, a voz rouca, mas os olhos traíam o desejo que fervia sob a superfície. Ji-eun obedeceu, as coxas dela pressionando as dele, o calor do corpo dele infiltrando-se no dela como um vício. Ela podia sentir a rigidez dos músculos sob a camisa, o cheiro dele, agora misturado a suor e adrenalina, a envolvendo como um abraço. Fale então. Quem é o traidor? E por que eu? Eu sou só. Eu. Suas mãos descansaram nos ombros largos dele, os dedos enredando no cabelo na nuca, um gesto inconsciente que o fez soltar um suspiro baixo. Min-ho hesitou, revelando uma verdade profunda que ele guardava como uma ferida aberta. É meu irmão mais novo, Jae-ho. Ele sempre invejou o clã. Meu pai. Ele morreu por causa de uma traição parecida, anos atrás, em um negócio de contrabando em Busan. Eu assumi tudo aos 20, jurei nunca fraquejar. Mas você... Seus doces me trouxeram de volta. Lembrei da mãe fazendo o mesmo, antes de o câncer levá-la. Eu construí isso tudo para vingar, para proteger o que resta da família. Mas Jae-ho viu você como minha fraqueza. Ele vazou sua identidade para os japoneses, querendo me derrubar. As palavras saíram como um confessionário, a voz dele quebrando levemente, e Ji-eun sentiu uma pontada no peito, empatia misturada à raiva. Ela se inclinou, os lábios roçando os dele em um beijo suave, hesitante, que se aprofundou devagar, as línguas se tocando em uma dança lenta e faminta. O gosto dele era salgado de suor, doce de desejo, e ela gemeu baixinho contra a boca dele.
as mãos descendo pelo peito, sentindo o coração dele galopar. Você não é só um chefe de máfia, Min-ho. Você é humano. E eu sinto isso por você mesmo com todo o perigo, confessou ela ofegante, quando se separaram, os lábios inchados e os olhos vidrados. O toque era fogo puro, as mãos dele subindo pelas costas dela, desabotoando o vestido devagar, expondo a pele ao ar frio, mas o calor dele compensava tudo. Eles caíram na cama em um emaranhado de membros, os corpos se moldando, o desejo explodindo em toques urgentes, beijos que marcavam a pele, mas sem ir além do limiar, apenas a tensão pulsando como uma promessa. No entanto, o fallout veio rápido. Horas depois, enquanto Ji-eun dormia exausta em seus braços, o telefone de Min-ho vibrou. Ele se levantou com cuidado, o corpo nu coberto apenas por uma coberta fina, e atendeu no canto escuro. Chefe, Jae-ho foi visto com os japoneses em um armazém em Yeouido. Eles planejam um ataque ao cassino principal amanhã à noite. E... sua garota? Eles sabem onde estamos. A voz de um aliado leal tremia. Min-ho praguejou olhando para Ji-eun adormecida, o rosto dela sereno à luz fraca, as sardas como estrelas na pele clara. Seus sentimentos eram inegáveis agora. Amor, puro e avassalador, colidindo com o dever. Ele precisava escolher, confrontar o irmão e os rivais, arriscando tudo, ou mandá-la embora para salvá-la, mesmo que doesse como uma lâmina no peito? Ji-eun acordou com o som da voz dele sentando-se na cama, o lençol caindo e revelando a curva do ombro. O que foi? Ele se aproximou ajoelhando-se ao lado dela, os dedos traçando o braço dela em um toque reverente. Eu vou acabar com isso, mas você tem que decidir. Fique e lute comigo ou vá embora agora. Tai-woo pode te levar para um lugar seguro, fora de Seul. Seus olhos imploravam, a vulnerabilidade exposta como nunca. Ela sentiu o pavor apertar o estômago, mas o desejo de ficar, de lutar por ele. Por eles, crescia como uma chama. Eu fico. Mas se isso acabar mal, prometa que minha mãe estará segura. Min-ho assentiu, puxando-a para um abraço apertado, os corpos se fundindo em calor e urgência. O plano se formava. Infiltrar o armazém, confrontar Jae-ho, mas o risco era mortal. E enquanto o amanhecer tingia o horizonte de rosa, um tiro ecoou distante. Os rivais se aproximando. A escolha final pairava, o clímax se aproximando como uma tempestade inevitável. O armazém em Yeouido se erguia como uma sombra colossal contra o céu cinzento do amanhecer. O rio Han serpenteando ao fundo como uma veia de prata sob a névoa. O ar cheirava a sal e metal enferrujado, misturado ao eco distante de buzinas da cidade que acordava. Min-ho dirigia o carro preto sem placa pelas ruas vazias, os nós dos dedos brancos no volante, enquanto Ji-eun se agarrava ao banco ao lado dele, o coração batendo como um tambor de guerra. Tai-woo seguia em outro veículo, com reforços discretos, homens leais que sabiam que essa noite poderia ser o fim do clã. Você não precisa fazer isso sozinha, murmurou Min-ho lançando um olhar para ela, os olhos escuros carregados de uma mistura de fúria e ternura que a desarmava. Sua mão livre encontrou a dela, os dedos entrelaçando com força, o calor da palma dele contrastando com o frio que se instalava em seu peito. Ji-eun apertou a mão dele, sentindo a cicatriz áspera na pele, um lembrete do homem que ele era, perigoso, mas quebrado por dentro. Eu não sou sozinha. Você me trouxe para isso. Lembra? Agora vamos acabar com essa loucura. Ela tentou injetar humor na voz, um sorriso trêmulo curvando os lábios, imaginando-se como a heroína improvável de um drama coreano, a vendedora de doces enfrentando traidores. Mas o riso morreu quando o carro parou na entrada lateral do armazém, portas enferrujadas rangendo ao vento. Eles saíram em silêncio, o casaco de Min-ho roçando o braço dela, um toque casual que enviava faíscas pela espinha apesar do pavor. O plano era simples, infiltrar, confrontar Jae-ho, neutralizar os japoneses antes que atacassem o cassino. Mas nada em seu mundo era simples. Eles avançaram pelas sombras, o som de botas ecoando no concreto úmido. Ji-eun carregava uma pequena pistola que Tai-woo lhe entregara,
Só para defesa, senhorita. Mas suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia segurá-la. Min-ho a guiava, o corpo dele um escudo vivo, o cheiro amadeirado da colônia misturando-se ao suor de tensão. Fique perto, sussurrou ele, virando uma esquina para revelar o interior cavernoso. Caixas empilhadas como tumbas, luzes fluorescentes piscando sobre um grupo de homens armados. No centro, Jae-ho, mais jovem que Min-ho, com o mesmo queixo quadrado, mas olhos venenosos de inveja, negociava com os rivais japoneses, caixas de contrabando abertas ao redor, joias brilhando como promessas falsas. Hyung! Zombou Jae-ho ao vê-los surgir das sombras, sua voz ecoando como um eco distorcido. Ele era magro, o terno amarrotado contrastando com a pose de traidor confiante, flanqueado por 13 yakuza de tatuagens visíveis nos pescoços. Veio pela garotinha? Patético! Você construiu isso tudo e agora vai cair por uma vendedora de rua? Os japoneses riram, armas erguidas, mas Min-ho não piscou, avançando com passos firmes, a mão ainda unida à de Jae-un como uma âncora. Você matou nosso pai por poder, Jae-ho. Eu protegi o clã, mas trair por inveja, isso acaba aqui. Sua voz era gelo, mas o aperto na mão dela traía o tremor. Medo por ela, não por si. O confronto explodiu em caos. Tiros ecoaram, balas ricocheteando nas vigas de metal. O ar se enchendo de pólvora e gritos. Taiwu e os reforços surgiram das laterais, neutralizando 2 japoneses em uma dança mortal de punhos e lâminas. Min-ho empurrou Jae-un para trás de uma pilha de caixas, o corpo dele cobrindo o dela novamente, os quadris pressionando os dela em uma proximidade que roubava o fôlego mesmo no inferno. Não se mexa, rosnou ele, virando-se para enfrentar Jae-ho, que sacava uma arma com um sorriso sádico. Mas Jae-un viu a oportunidade. O irmão distraído, um yakuza se aproximando pelas costas dela. Com o coração na garganta, ela ergueu a pistola, as mãos firmes pela primeira vez, e atirou. O som foi ensurdecedor, o homem caindo com um gemido, e o armazém congelou por um segundo. Jae-ho se virou, os olhos arregalados de choque. Você, uma garota comum? Min-ho aproveitou, desarmando o irmão com um soco preciso, os 2 rolando no chão em uma briga fratricida. Punhos voando, sangue espirrando no concreto. Jae-un correu para ajudar, chutando a arma de Jae-ho para longe, o vestido rasgado agora sujo de poeira. Mas o fogo nos olhos dela, inabalável. Eu não sou comum. Eu sou a que te derrubou por tentar machucar ele, gritou ela, a voz rouca de adrenalina, um humor selvagem borbulhando no pânico. Min-ho imobilizou Jae-ho com um joelho no peito, os olhos encontrando os dela em um momento de puro reconhecimento. Ela, a garota dos doces, salvando-o de si mesmo. Os reforços dominaram os restantes, algemando Jae-ho e os sobreviventes. Mas veio o twist. Enquanto o irmão ofegava no chão, cuspindo sangue, ele riu, uma gargalhada quebrada. Você acha que eu traí por inveja? Os japoneses me ofereceram provas. Nosso pai não morreu em Busan por acidente. Você o matou, Hyung, para tomar o clã. Eu só queria justiça. Min-ho congelou, o rosto pálido como a névoa lá fora, a revelação cortando como uma lâmina. Memórias inundaram, a noite fatídica, o tiro que ele jurara ser de rivais. Mas agora... Dúvida. Jae-un viu a dor nos olhos dele, estendendo a mão para tocá-lo, os dedos tremendo contra a bochecha suja de sangue. Não importa o passado. Você me escolheu agora. Nós escolhemos. Min-ho se levantou devagar, algemando Jae-ho pessoalmente, mas sem fúria. Apenas uma tristeza profunda. Leve-o para interrogatório e notifiquem a polícia anônima. O clã acaba aqui. Ele virou para Jae-un, puxando-a para um abraço apertado, os corpos se fundindo no rescaldo do caos. O calor dele envolvendo-a como um casulo. O beijo veio então, urgente e profundo, os lábios se chocando com fome acumulada, línguas dançando em um ritmo que apagava o perigo. Ela sentiu o gosto salgado de lágrimas misturado ao dele, as mãos dele nas costas dela, traçando a curva da espinha,
o desejo pulsando como uma vitória. Eu largo tudo por você, murmurou ele contra a boca dela ofegante, o peito largo pressionando o dela. Sem mais sombras, só nós, doces, risadas, uma vida real. Eles saíram do armazém de mãos dadas, o sol nascendo sobre o Han, tingindo o céu de ouro. Ji-eun riu baixinho, encostando a cabeça no ombro dele enquanto caminhavam para o carro. Primeiro você come todos os meus doces novos, sem parar o trânsito dessa vez. Min-ho sorriu de verdade, beijando o topo da cabeça dela, o peso do império se dissolvendo no ar fresco. Pela primeira vez, Seul parecia um começo, não uma prisão. E no horizonte, uma casa simples esperava, com a mãe dela, risadas compartilhadas e noites de toques suaves, sem mais segredos. O amor deles, nascido de doces e perigo, era agora eterno, doce como mel.